Hoje nós vamos falar sobre a umidade e a temperatura nos procedimentos e como isso pode te ajudar e te fazer alcançar a duração de mais de 40 dias sem manutenção nos seus procedimentos. Estamos ao vivo tanto no Instagram hoje quanto aqui no YouTube, tá bem? Então eu vou falar diretamente com as meninas do YouTube, tá? Porque essa aula também vai ficar gravada no YouTube. Essas aulas aqui são aulas que eu dou diariamente, todas as segundas a sábado, às 7h59 da manhã, mais ou menos, tá bem? São temas que muitas extensionistas trazem pra mim no direct, nas caixinhas de pergunta que eu disponibilizo nos stories, tá bem? Mas lembrando, esses temas são um pedacinho do nosso método Cílios que durou mais de 40 dias sem manutenção. E eu trago esses pedacinhos aqui pra vocês sim, tá? Bom, então vamos iniciar. Hoje eu quero falar sobre a umidade e a temperatura. Então, nesse momento, extensionista, você deve entender que para a gente conseguir ter retenção, duração nos procedimentos, nós precisamos sim saber a umidade e a temperatura aí da sua sala, a umidade e a temperatura aí do seu estúdio, tá bem? Como que você vai saber disso? Não é olhando no Google, pesquisando no clima ou vendo ali no computador, no celular, a informação da umidade e da temperatura, tá? Porque ali eles enviam sim a mensagem informando a temperatura e a umidade do seu local baseado na região, a média, tá? Então, por exemplo, eu visualizei ali no clima, antes de eu entrar na aula com vocês, estavam me informando que estaria com 20 graus aqui na minha região hoje, Rondônia. Então, já tá friozinho, né, aqui pra gente. Meus dedinhos estão todos geladinhos. E pra gente isso já é frio, né? Mas se eu olhar no meu higrômetro, deixa eu ver se eu deixei ele ligadinho. Se eu olhar no meu higrômetro agora, veremos a verdadeira temperatura que temos. Só um minutinho, porque esse higrômetro aqui meu tá acabando a pilinha. Mas o higrômetro é indispensável que vocês tenham, porque ele vai estar assim trazendo a informação da umidade, da temperatura que está nesse momento no seu espaço. Aqui está me falando que tá 12 graus. Corrigiu. 18 graus,8. Se no Google está me informando que está 20 graus, vocês podem verificar que aqui está 18,8. Por que tem essa diferença? Não é porque o meu higrômetro está quebrado, mas é porque o Google, o clima, esse site que nos passa as temperaturas, informam sim a média da região, tá? Então ali eles estavam informando a média do estado de Rondônia. Porém, aqui na minha sala agora, sem ar-condicionado, janela fechada, a porta fechada, está 18 graus,9. Já subiu mais um pouquinho. Nesse momento, extensionista, nós também temos a umidade. Vamos dizer que, por exemplo, ali no site do clima, eles me informaram a umidade de 80%. Tá? Aqui nós temos uma umidade muito alta. Ainda mais ontem que choveu aqui, então a umidade subiu mais um pouquinho, tá? Só que nesse momento a minha umidade tá 63. 62, baixou já. Então, nesse momento, extensionista, essa umidade que está se alterando não quer dizer que eu tenho que seguir aquela informação que está lá no site. E sim, a que está me dizendo no higrômetro, porque ele está medindo agora. Ele capta essa informação da minha sala. A umidade que está na minha sala, que é a presença de água que está no ar e a temperatura, tá bem? Mas porque isso é muito importante que vai me fazer alcançar a duração de mais de 40 dias nos meus procedimentos da extensão de cílios. Nós devemos entender que o nosso adesivo, tá? Independentemente da marca que você utilize, do preço que você pagou, de como você armazena esse adesivo, de como você guarda, de como você usa, ele sim vai sempre reagir com a umidade e a temperatura, tá? Semelhante à água. A água, quando chega numa temperatura de a mais de 100 graus, ela vai evaporar. Quando é uma temperatura abaixo de zero, que eu espero que não venha aqui em Rondônia, mas não vai vir não, ela vai sim congelar, tá? Então, nesse momento, o nosso adesivo é semelhante, porém, ele não reage somente com a temperatura. Por exemplo, se eu adquirir um adesivo hoje e estiver informando no verso dele, ou as informações que o fornecedor, no momento de eu realizar a compra, me disse que esse adesivo trabalha com uma temperatura de até 25 graus, tá? A maioria dos adesivos é de 23 a 25, mas, por exemplo, de 25 graus.
Se esse meu adesivo for trabalhado, ele for utilizado, eu realizar as extensões de cílios da minha cliente com 25 graus na minha salinha, ele vai entregar qualidade, excelência, ele vai secar no tempo ideal, tendo aquela aderência, aquela acoplagem perfeita, tá? É onde sim eu estarei tendo todos os benefícios desse produto da forma que o meu fornecedor me indicou, tá bem? Agora, se essa temperatura se alterar, passando para 30, 31 graus, porque aqui isso é normal, tá? Se eu chegar a 31 graus com esse adesivo, ele já não vai mais secar no mesmo tempo. Então, se o adesivo está informando que seque meio segundo, com essa alteração de temperatura, tanto para mais, por exemplo, 30 graus, ou para menos, por exemplo, 15 graus, tá? Ele vai sim tardar a realizar essa secagem, podendo demorar 5, 8 segundos para secar. Ele vai sim ficar mais viscoso, mais rápido, onde você vai ter que descartar essa gota mais rápido para continuar realizando o procedimento. Onde você sim vem com a extensão de cílios, realiza ali o mergulho do fio no adesivo, tá? E quando você retira, ele já tá mais viscoso, tipo uma teia de aranha, tá? Então, isso quer dizer que o seu adesivo já está passando pela polimerização. O seu adesivo já está realizando essa cura, aonde deveria tardar mais, demorar mais para realizar isso, tá bem? E nesse momento não está acontecendo, porque nós temos um desses dados que é a temperatura que está alterado, tanto para mais 30 graus ou para menos 15, 13 graus, tá? Agora nós temos também a umidade. Como eu disse, é semelhante à água, então além da presença da temperatura, nós temos a umidade. Isso quer dizer que adesivos trabalham com a umidade também no ar, a presença da água que está no ar. Hoje nós temos profissionais que trabalham com umidificadores, profissionais que utilizam nanomister, profissionais que trabalham com desumidificadores. Então tem várias formas de você trabalhar e controlar esses dois dados. Mas é muito importante você entender que não é só eu levar em consideração a minha temperatura agora que está 19 graus,5, tá? E sim também a minha umidade que está 61%, tá? Isso quer dizer que, por exemplo, eu adquiri um adesivo, vou voltar para aquele mesmo adesivo. Adquiri um adesivo que trabalha na umidade de até 25, então tá tudo certo, né? Ó, até 25 eu tô 19,5, tá tudo certo. Porém, a umidade dele é até 40%. O meu tá 61%. O que acontece nesse momento? Esse adesivo, se eu o adquirir, é a mesma forma da temperatura. Para ele secar em meio segundo, para ele resistir 7 semanas às extensões de cílios aqui nos olhos da minha cliente. Para ele não ter reações alérgicas, ter uma liberação menor de gás tóxico, liberar menos fumo para não intoxicar tanto eu quanto a minha cliente, ardência, menos incidência, a ardência, a alergia, tá bem? Ou até mesmo a viscosidade. Eu gosto de adesivo mais líquido para eu ser mais ágil na acoplagem. Se essa umidade se alterou, nesse momento eu vou ter grande probabilidade de ter falsa colagem, porque é onde assim esse adesivo, ele apesar de estar muito líquido, ele pode sim ao colar sobre o fio da sua cliente, o fio natural, ao ele estar sobre a superfície desse fio, ele apenas adere, porque ele já realizou a sua cura, tá? A sua secagem. Como assim, Ana? Quando você pega esse adesivo, tá? Que ele está líquido sobre a pedra jade, desculpa os cachorros no fundo, gente, tá? Quando você pega esse adesivo que está sobre a pedra jade e ele está assim, ainda em formato líquido, aqui nesse momento, extensionista, você deve sim realizar o mergulho da extensão de cílios, retirar essa extensão com o adesivo que vai estar na sua haste, tá bem? Sem excesso, sem falta desse adesivo também. Logo, você vem no fio natural da sua cliente e realiza a acoplagem. Porém, com essa umidade que está mais alta, se esse adesivo está me informando que trabalha com até 40% de umidade e o meu está 61, por exemplo, que é o que está mostrando ali no higrômetro, o que acontece? Essa extensão de cílios que tem cola sobre a sua haste já está realizando a sua cura, a sua polimerização antes mesmo de eu encostar no fio natural da minha cliente. Então, quando eu chego no fio natural da minha cliente,
todas as suas moléculas que vão fazer o papel de grudar o fio natural e grudar as extensões de cílios já passaram por essa polimerização, tá? Elas já passaram por essa secagem, tá bem? Então, nesse momento, quando eu encosto no fio natural, ele vai colar sobre a superfície do fio, mas ele não vai abraçar o fio natural, ele não vai agarrar e resistir a impactos do fio, que pode ser o momento da sua cliente lavar, coçar, pentear, tá bem? Então, nesse momento, a minha extensão de cílios tem uma grande chance de ocorrer a falsa colagem. Após 2, 3 dias, a cliente mandar mensagem, ligar para você, falando que os cílios estão caindo todos. Porque sim, há uma alteração na sua umidade no momento de atendimento, tá? Então, você acabou que não percebeu que essa umidade se alterou. A gente também não tem como estar percebendo. Tem como perceber, mas quando as meninas são iniciantes, têm essa dificuldade, não percebem essa alteração de umidade e temperatura durante o procedimento. Quando você está realizando a acoplagem, as meninas não notam isso, tá? E isso sim é perceptível após, quando a cliente vá para casa e ela vai começar a lavar e cuidar dos cílios e eles começam a cair. Por quê? A colinha secou e para você ainda não tá visível que essa cola que tá na extensão de cílios está seca. E você vem realizando a acoplagem normal, tá? E após você finalizou o procedimento, fez toda a finalização, a revisão de cada fio, correção de direcionamento, acoplagem, e mesmo assim você não percebeu. Porque não é possível notar. O nosso adesivo, ele colou sim, bem coladinho, bem acopladinho, sem falsa colagem, bem direcionado, porque você tá fazendo certo. Porém, com poucos impactos, com mudança de umidade, mudança de temperatura, quando a sua cliente for tomar banho, ela for lavar, coçar, pentear, essas extensões, por estar coladas somente na superfície do fio, elas se liberam, elas se soltam com facilidade, tá bem? Então, conhecer esses dois dados, não apenas saber qual é a umidade, qual é a temperatura, mas sim você saber utilizar no seu momento de procedimento é muito importante, tá bem? Como eu disse, nós temos várias formas de corrigir também a umidade e a temperatura do local, para a gente conseguir trabalhar. A primeira delas é com a temperatura. Então, por exemplo, aqui eu sei que no meu espaço eu não trabalho com ar-condicionado, eu não tenho ar-condicionado e mesmo assim entrego retenção de mais de 40 dias sem manutenção, tá? E como isso é possível? Sim, eu trabalho com um adesivo que tem a capacidade de aguentar até 30 graus, tá bem? Então, eu sei que os meus produtos, se chegar a temperatura de 30 graus aqui na minha salinha, aqui no meu espaço, ele vai entregar excelência e qualidade, que é o que eu compro do frasco, o que eu compro no material, no adesivo, tá bem? Agora, se mesmo assim essa temperatura se alterar, 31, 32, tá? Porque é mais ou menos assim que acontece nos dias mais quentes, 33 no máximo. É umas alterações pequenininhas, eu tenho que sempre verificar no meu higrômetro se essa temperatura também se alterou aqui, tá? Então, se acontecer de ficar acima da temperatura ideal desse adesivo, o que é correto eu fazer? Vamos vir para os dados desse adesivo, os dados desse frasco, para eu conseguir explicar melhor, tá bem, extensionista? Nesse momento, esse adesivo, ele está me indicando que ele seca no tempo de 2 segundos, por exemplo, trabalhando na temperatura de 30 graus. Se essa temperatura estiver um pouquinho elevada, um pouquinho mais alto, chegando a 32, a 33, que é difícil, nesse momento, o tempo de secagem do meu adesivo vai diminuir, ele vai secar mais rápido. Então, ao invés de demorar 2 segundos, pode ser que ele seque em meio segundo. E por quê? Porque o adesivo vai passar pela polimerização, pela cura mais rápido. Ele vai sair desse estado líquido, que é o que está dentro do frasco, que é o que está sobre a pedra jade, sobre o anel descartável que você utilize, no momento que você faz o mergulho da extensão de cílios, tá bem? Então, esse adesivo vai conseguir passar por essa polimerização, sair do seu estado líquido para ir a um estado sólido, para ir a um estado capaz de grudar no fio natural da sua cliente, agarrar, abraçar, tá bem? Então, nesse momento, esse adesivo passa por essa cura mais rápido, quando tem uma temperatura mais alta, ele acelera essa polimerização, tá
tá bem? Então, nesse momento, eu tenho que ser mais ágil no procedimento, prestar mais atenção na minha acoplagem, aqui na minha aderência, na resistência que eu tô trazendo nesse fio, para que não ocasione falsa colagem, tá bem? Já sobre a umidade, se esse adesivo está me informando que ele trabalha com a umidade de até 60%, por exemplo, é a que está hoje, ó, 60% de umidade, eu sei que esse adesivo vai aderir ao fio natural em 2 segundos, eu sei que esse adesivo vai sim ter uma viscosidade por mais tempo para eu conseguir estar trabalhando, ele vai ficar líquido por mais tempo para eu trabalhar. Eu sei que esse adesivo vai ter uma incidência menor de formaldeído, liberação de gás tóxico menor também. Eu sei que esse adesivo não vai me causar falsa colagem, não vai secar muito rápido, ou não vai ficar sambando no fio natural da cliente não querendo colar, porque ele está respeitando a umidade. Agora, se essa umidade alterar, se elevar um pouquinho a mais, chegando a 80%, todos esses benefícios que eu tenho no frasco do meu adesivo também é alterado. Então, pode ser que esse adesivo seque muito rápido, que é isso que acontece. Ele vai secar muito rápido. Então, se a minha temperatura está alta e a umidade mais alta ainda, então ao invés dele secar em 1 segundo, ele pode secar em meio segundo e ocasionar a falsa colagem em todo o meu procedimento. Isso é real, tá? Então, eu vou vindo realizando a acoplagem das minhas extensões de cílios, eu não tô percebendo e ele está assim colando normalmente, só que eu mando a cliente embora, dispenso a cliente, o procedimento tá lindo, tá perfeito, e dias após ela me envia mensagem informando que caiu tudo. Por quê? A umidade e a temperatura estavam alterados durante esse momento, tá? Então, o que eu posso fazer para diminuir essa umidade do meu ambiente e eu conseguir trabalhar aqui no procedimento? Primeiro, você deve estar adquirindo desumidificador. Aqui no meu espaço, por exemplo, eu tenho várias oscilações de temperatura, que são em média de 27 a 30 graus, então não são oscilações grandes, mas na umidade eu tenho oscilações gigantescas, chegando a dias com 40% de umidade e dias com 89, 91% de umidade, tá? Tô falando isso acontecer numa segunda e na sexta tá totalmente diferente, tá bem? Então isso me atrapalha toda aqui no procedimento se eu não souber trabalhar, tá? Então o correto é adquirir um desumidificador, porque em dias que está com uma umidade muito alta e eu sim trabalho somente com um adesivo, eu tenho que estar ligando esse eletrodoméstico para ele conseguir sugar a umidade do ambiente para assim eu não ter problemas de falsa colagem. Ou também eu posso estar abrindo as janelas e portas para ocorrer a ventilação, tá? Onde sim ela consegue retirar essa umidade que fica acumulada no ambiente. Ou se acontecer dessa umidade estiver muito baixa, que também acontece, tá? Então, ao invés do seu adesivo estar te informando que ele trabalha a 60% e a sua salinha, ao invés de estar 60%, se encontrar a 30% de umidade, tá? Então, por exemplo, a minha salinha ainda continua com 60% de umidade. Eu utilizo esse adesivo, tudo ok, tá perfeito, vou alcançar retenção, duração, não vou ter falsa colagem, não vou tomar aderência, ou fios que ficam sambando de um lado pro outro. Mas se a minha umidade extensionista ela cair para 30%, é o momento em que esses fios vão ficar sambando. E por que eles vão ficar sambando no fio natural da cliente ao invés de colar? Eles vão demorar muito mais para realizar a acoplagem, para realizar a aderência, porque nesse momento a sua umidade está baixa e a cura, a polimerização desse adesivo também vai retardar, vai demorar para acontecer. Então, se o adesivo frasco está te informando que em 2 segundos ele vai realizar essa secagem, com essa umidade mais baixa, mesmo que a temperatura se mantenha a 32 graus, 33 graus, já esteja alta, né? Ou a temperatura na medida correta, tá? Então, por exemplo, seja 30 graus, tá? A temperatura ideal para esse adesivo. Porém, se essa umidade estiver baixa, alta, ele se seca muito rápido. Agora, se a umidade estiver muito baixa, 30%, por exemplo, esse fio vai demorar para realizar a sua cura, a sua polimerização. E nesse momento, esse fio, essa extensão de cílios vai sambar sobre a haste do fio natural da sua cliente. Porque você vem com as extensões de cílios
com um adesivo por toda a sua haste. E nesse momento, quando você vai realizar a acoplagem, esse adesivo tá demorando para secar, porque ele não recebeu a umidade ideal que deve estar no seu ambiente para acelerar essa cura, tá? Acelerar essa aderência e resistência no fio natural da sua cliente, tá bem? Então, a umidade que está presente no ar não é a que o adesivo necessita para realizar essa polimerização mais rápido. Então, o que acontece? Esse fio vai começar a sambar, ele vai molhar todo o fio natural da sua cliente, vai ficar sambando, demorando 5, 8, 10 segundos para colar, tá bem? Então, nesse momento, se acontecer da sua umidade ficar alterada, ficar mais abaixo do que é indicado para trabalhar no adesivo, você deve trazer aceleradores de secagem, tá? Aceleradores de secagem, mistura de loção hidroalcoólica, tá? Para conseguir molhar esse fio natural da sua cliente. Trazer a presença de umidade nesse fio natural da sua cliente, tá bem? Hoje nós temos muitos aceleradores no mercado da extensão de cílios, né? Aceleradores de extensão. E esses aceleradores vão fazer o papel de, além de trazer uma umidade específica para esse fio natural, sem deixar ele todo meloso, eles conseguem sim acelerar a cura do seu adesivo. Ele vai conter a umidade ideal para esse adesivo secar mais rápido. Então, ao invés dele demorar 5, 8 segundos, em apenas meio segundo ele já secou. Essa extensão de cílio já grudou e já está muito bem acoplada e agarrada no fio natural da sua cliente, tá bem? Isso também é possível ser alcançado com a nossa loção hidroalcoólica, onde você apresenta ali 5 ml de água, 3 de álcool e aplica sobre o fio natural da sua cliente, tá? Com um microbrush, uma pequena quantidade por toda a sua haste. Nesse momento você está apresentando a umidade da água e a umidade do álcool presente nessa superfície, que também aceleram a polimerização desse adesivo, tá bem? Então a gente deve sim sempre se atentar nesses dois dados para a gente conseguir ter uma aceleração, ter uma agilidade em procedimento, tá bem? Quando você conhece tanto a temperatura quanto a umidade, não tem como você não alcançar a retenção de mais de 40 dias sem manutenção dos seus procedimentos, tá? Porque a umidade e a temperatura, elas vão te guiar em todos os procedimentos que você for fazer. Sendo em dias quentes, dias chuvosos, de noite, de dia, de manhã cedo. Tenho clientes que eu atendo tarde da noite, porque é somente esse período que elas têm para serem atendidas. Então, a minha umidade e temperatura também se altera, tá? Então, eu devo conhecer cada uma delas e apresentar isso no meu momento de procedimento, no meu momento de atendimento com a minha cliente. Mas eu não preciso ter vários adesivos? Não, você pode trabalhar somente com um adesivo, lembrando, conhecendo a temperatura, conhecendo a umidade, realizando mudanças específicas quando alguma delas estiverem alteradas, tá? Temperatura alta, seu adesivo não trabalha em temperatura alta, você pode sim estar realizando mudanças com outro adesivo, porque a temperatura não tem como a gente controlar, tá? A não ser que você tenha ar-condicionado. Se você tem ar-condicionado, você consegue controlar a sua temperatura, tá bem? Já com a umidade alta, você precisa desumidificar o seu ambiente. Umidade baixa, você precisa trazer umidade nesse fio natural da cliente, tá? Eu já vou finalizando aqui, porque eu tenho ainda umas consultorias com as alunas, mas lembrando, vou estar com vocês nos stories, vou disponibilizar mais umas caixinhas aí nos stories, para você trazer o seu maior problema, sua maior dificuldade hoje na extensão de cílios, que eu possa estar resolvendo amanhã no nosso 759. Já tô saindo e logo logo eu volto, tá? Tchau, tchau, Daniele!